Livro O Poder do Subconsciente, capítulo 3, parte 5. Como transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita. Um pastor que conheci em Joanesburgo, África do Sul, contou-me como superou um caso de câncer pulmonar avançado. Utilizou o método de transmitir a ideia de saúde perfeita à mente subconsciente. A meu pedido, enviou-me uma descrição detalhada do processo, que agora passo ao leitor. Agora as palavras que o pastor falava, o que ele fazia para se curar. Várias vezes por dia, condicionava-me para me sentir inteiramente relaxado mental e fisicamente. Relaxava o corpo, falando-lhe da seguinte maneira: meus pés estão relaxados, meus tornozelos estão relaxados, minhas pernas estão relaxadas, meus músculos abdominais estão relaxados, meu coração e meus pulmões estão relaxados, minha cabeça está relaxada, todo o meu ser está inteiramente relaxado. Uns 5 minutos depois, entrava em um estado sonolento e letárgico. Nessa ocasião, afirmava a seguinte verdade: a perfeição de Deus está sendo, neste momento, manifestada através da minha pessoa. A ideia de saúde perfeita está saturando, neste momento, minha mente subconsciente. A imagem que Deus tem de mim é uma imagem perfeita. E minha mente subconsciente recria meu corpo em concordância completa com a imagem perfeita que está na mente de Deus. Esse pastor obteve uma notável cura. A técnica que usou é uma maneira simples e direta de transmitir à mente subconsciente a ideia de saúde perfeita. Outra maneira maravilhosa de fazer o mesmo consiste em usar a imaginação disciplinada e científica. Eu disse a um homem que sofria de paralisia funcional que formasse de si mesmo uma imagem vívida, andando pelo escritório, chegando à mesa de trabalho, atendendo ao telefone e fazendo tudo o que habitualmente faria se estivesse curado. Expliquei-lhe que essa visualização mental de saúde perfeita seria aceita pela mente subconsciente. Ele resolveu viver o papel. Na verdade, sentiu-se como se estivesse de volta ao escritório. Sabia que estava dando à mente subconsciente algo concreto e definido com que trabalhar. O subconsciente era o filme sobre o qual estava sendo gravada a visualização. Durante várias semanas, ele repetiu com a maior realidade possível a visualização. Certo dia o telefone tocou, em um momento em que não havia mais ninguém em casa. O aparelho ficava a 3 metros da cama. Ainda assim, ele conseguiu atender. A paralisia desapareceu a partir dessa hora. O poder curador da mente subconsciente havia reagido às imagens mentais, e disso se seguiu a cura. Esse homem sofrera de um bloqueio mental que impedia a passagem de impulsos nervosos do cérebro para as pernas. Em consequência, ele não conseguia andar. Ao transferir a atenção para o poder curador que nele existia, o poder fluiu através da atenção concentrada e ele pôde voltar a andar. Aí agora um versículozinho. E tudo quanto pedires em oração, crendo, recebereis. Ideias que vale a pena lembrar. Aqui a gente já vai estar finalizando o 3º capítulo do livro O Poder Subconsciente. Ao final de cada capítulo, ele resume em mais ou menos 10 itens, né? No caso aqui são 9.
ideias que valem a pena ser lembradas daquele capítulo. 1. A mente subconsciente controla os processos vitais do corpo e conhece a solução de todos os problemas. Ou seja, como aquele exemplo lá do relojoeiro, né? O relojoeiro criou o relógio, então ele sabe como consertar se o relógio apresentar alguma falha, algum defeito. Então a mente subconsciente, da mesma forma, como ela que faz o nosso corpo funcionar e ela que nos criou, então ela sabe exatamente como consertar. 2. Antes de dormir, faça um pedido específico à mente consciente e prove a si mesmo o poder milagroso que ela possui. Neste caso aqui, né, para ficar mais claro, quando você fizer esse pedido para a mente subconsciente antes de dormir, aí você não deve fazer mais nada. Não é fazer o pedido e mexer no celular, fazer o pedido e olhar outra coisa, não. É fazer o pedido e ir dormir. Até tem alguns áudios dele aqui mesmo, do autor desse livro, do Dr. Joseph, que fala para você dormir, por exemplo, com uma palavra na cabeça, né? E você repetindo aquela palavra até dormir. Não é falar a palavra e fazer outra coisa e dormir, é repetindo até dormir. Nesse caso aqui, você faz uma pergunta ou pede alguma resposta e vai dormir. 3. Tudo que você grava no subconsciente é manifestado na tela do espaço sob a forma de situações, experiências e fatos. Por isso mesmo, você deve vigiar cuidadosamente todas as ideias e pensamentos acolhidos pela mente consciente. Total atenção aos pensamentos, porque a mente subconsciente ela leva ao pé da letra. Então vamos ter cuidado com o que estamos pensando. 4. A lei de ação e reação tem aplicação universal. Seu pensamento é a ação e a reação é a resposta automática do subconsciente ao pensamento. Cuidado com o que pensa. Mais uma vez, orai e vigiai. 5. Toda frustração tem origem em desejo insatisfeito. Se pensar constantemente em obstáculos, atrasos e dificuldades, a mente subconsciente reage nessa conformidade e você bloqueia seu próprio bem. 8. O princípio da vida fluirá rítmica e harmoniosamente se você afirmar: acredito no poder subconsciente que me deu esse desejo. O está materializando por meu intermédio. Essa técnica dissolve todos os conflitos. 7. Com preocupações, ansiedade, medo, você pode interferir no ritmo normal do seu coração, pulmões e outros órgãos. Alimente o subconsciente com pensamentos de harmonia, saúde e paz, e todas as funções do corpo voltarão à normalidade. 8. Mantenha a mente consciente ocupada com a expectativa do melhor, e o subconsciente reproduzirá fielmente seus pensamentos habituais. 9. Imagine um final ou uma solução feliz para o seu problema. Sinta a emoção da vitória e aquilo que você imagina e será aceito pelo seu subconsciente, que o transformará em realidade. Estamos finalizando esse capítulo, capítulo 3. Só para explicar esses últimos aqui que eu li direto, porque não ia dar tempo de falar um por um. Aqui fala sobre essas questões, né, de ansiedade, preocupação, medo, como elas interferem no nosso corpo de forma física, né? De forma física nos adoecem. Mas aqui deixa muito claro que se você tomar autoridade sobre os seus pensamentos, se você conseguir organizar os seus pensamentos, essas funções também voltam ao normal. Que é outra parada, assim, que eu gosto muito de falar sobre e depois eu estar falando sobre isso. Eu não sou muito fã de medicação e acho que ela não deve ser o primeiro que você deve ir, principalmente quando estamos falando do emocional. Porque o emocional, enquanto você não resolve aquilo ali, na hora que você esqueceu o comprimido, o problema está lá para você. Então, aqui fala claramente que quando você começa a saber usar o seu subconsciente, essas suas funções voltam à normalidade. É o poder do subconsciente.